então, desenvolver todos os pedidos que estão sendo feitos lá. Inclusive um deles em relação ao Procurador-Geral da República, que é o doutor Rodrigo Janot. Né? Aliás, ele está pedindo o impeachment do doutor Renault. O professor Marco Antônio da Silva é advogado, professor de Direito, está aqui conosco para nos ajudar a entender isso. Doutor Marco, boa noite, obrigado aqui pela gentileza. Boa noite. Marco, me conta o seguinte, o Procurador-Geral da República também pode sofrer impeachment? Pode, em tese sim. Na verdade, não só ele, né? A figura da presidência da República chama um pouco a atenção. É verdade. Mas que dispõe sobre os crimes de responsabilidade, diz claramente que a presidente, vice-presidente, o procurador-geral, ministros do Supremo, os chefes das Forças Armadas, né, da Marinha, da Aeronáutica... Também? Podem. Assim como os governadores de Estado também podem sofrer. Claro, sim. Advogado-geral da No União. federal, o pessoal das Forças Armadas também pode sofrer impeachment? O comandante do Exército pode? Pode. Sabia. Advogado-geral da União, né? Então, existem algumas figuras tipificadas que se submetem, né, à lei de crimes de responsabilidade. Sei. Suponha, sei lá, que um deles, no caso do Janot, aonde vai ser decidido isso? Na verdade, há uma grande diferença do futuro, né? Quem sabe aqui já estou tendo uma provisão, impeachment do Janot para da presidenta Dilma. Por quê? No caso da presidência da República, existem dois tribunais. Um tribunal chamado Tribunal de Pronúncia, que é a Câmara dos Deputados, que é onde se admite, né, a peça que qualquer cidadão pode ir lá, protocolar e denunciar. E um outro tribunal, que é o Tribunal de Julgamento, que seria o Senado da República. Que está acontecendo agora. Exato. Tá. No caso de todas as outras autoridades, né, o Advogado-Geral da União, o Procurador-Geral da República, as demais, não há essa fase prévia da Câmara. Então, é apresentado essa peça, essa denúncia, diretamente à mesa do Senado. E é a mesa que aceita ou não e dá início, né, ao procedimento de impeachment. E quem é que pode? Você diz que qualquer cidadão pode ir lá na Câmara pedir o impeachment da presidente. Isso. E no Senado, quem pode? Também, qualquer cidadão. Qualquer cidadão? E quem nós entendemos por cidadão? É o nacional no exercício pleno do gozo dos seus direitos políticos, né? Quer dizer, qualquer cidadão brasileiro, então, pode pedir o impeachment, por exemplo, do presidente do Senado? Não, porque no caso o presidente do Senado não está elencado na lei de crimes de responsabilidade. Né? Então seria ministro vale também ou não? Ministro de Estado também. Também está Também está nesse rol. Entendo. Mas o Procurador-Geral da União, Advogado-Geral da União, chefe de Forças Armadas... de verdade... Eu nunca vi ninguém entrar, eu estou enganado. Não, já teve gente que... Você está correto em termos, né? Já houveram, melhor dizendo, pedidos de abertura de processo. O próprio ministro Gilmar Mendes, ministro Marco Aurélio, sofrem rotineiramente em razão dos seus pronunciamentos, às vezes polêmicos, fora de contexto ou dentro de um contexto não tão agradável para alguma parte. Mas nenhum procedimento de impeachment foi para frente, com exceção do ex-presidente Collor. Né? Então a Dilma vai ser a primeira mulher. Mas tirando o cargo de presidente da República, não houve, né, um avanço nesses processos. Talvez o Janot seja o primeiro caso a entrar para a história. Pode ser. Haja vista que ele e o presidente do Senado parece que não se dão muito bem. É a mesa que acolhe? É a mesa. Então tem que ter o voto de todos ali. Isso. Não só do presidente do Senado. Exatamente. Mas é evidente que o Renan Calheiros ele tem aí uma influência que dispensa comentários sobre a mesa e talvez até sobre o próprio plenário, não é verdade? Agora, o que... Desculpa. Uma vez aceito, aí forma-se uma comissão ou não? Isso, forma-se uma comissão que deve ser composta com 1/4 dos senadores, observado a proporcionalidade dos partidos políticos, né? Então, de verdade, os líderes desses partidos vão eleger, né, os membros dessa comissão e nós sabemos que as maiores bancadas são do PMDB e do PT. Portanto, se houver a comissão, se a mesa aceitar, né, e constituir a comissão, as maiores bancadas dessa comissão serão do PT. Mas aí tem um relatório, como a gente está vendo agora ou não? Tem um relatório que é aprovado, deve ser aprovado por maioria simples. Na comissão? Na comissão. Aí vai para o plenário. Havendo a aprovação, o chamado libelo crime, né? A peça acusatória. Encaminha-se o processo ao presidente do Supremo Tribunal Federal. E a partir daí ele passa a presidir, né, os trabalhos. Depois, no plenário, há uma votação
claro, garantindo a ampla defesa, né, em razão do devido processo legal. Com a votação, 2/3 dos senadores entendendo que houve o crime de responsabilidade, o procurador-geral ele é destituído das suas funções de procurador-geral, é destituído das suas funções de procurador, portanto, ele perde o cargo concursado, né, que ele tem, perde, e fica inabilitado para exercício de qualquer função pública por 5 anos. É importante rememorar que, uma vez a comissão acatando, né, e abrindo-se o procedimento, ele também é afastado imediatamente das suas funções. E, diferentemente da presidenta, que fica 180 dias, ele fica afastado até a decisão final. Quer dizer, demore quanto demorar? Ele fica afastado. Entendi. Bom, e aí, quem assume? Quem é que assume a Procuradoria-Geral da República? É o substituto legal, que na verdade é escolhido por ele mesmo, né? Já houve a escolha, né? Nós sabemos que o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público da União e não do Ministério Público Federal. Portanto, ele é chefe de todos os ministérios públicos mantidos com a verba federal. Ministério Público Militar, Ministério Público Eleitoral, Ministério Público do Trabalho. E aí ele tem um subprocurador, né, que exerce essas funções pontualmente em cada uma dessas justiças especializadas. E no Supremo ele tem um substituto. Sempre que ele está ausente, uma dessas figuras o substitui. Entendo. Mas e a escolha cairia em cima de quê? De alguém que ele escolheu? Não, já está escolhido. Já está escolhido? Já está escolhido. Quando ele se ausenta, essa pessoa já o substitui, né? E no seu afastamento... Mas tem mandato essa pessoa também? Tem mandato. Tem mandato. Entendo. Aí tem essa grande polêmica do ministro da Justiça, né? Com essa história do mandato. O procurador, ele deve ser escolhido livremente pela presidente da República, ou pelo presidente no caso, né? Mas desde que o PT assumiu a presidência, há o costume, ou melhor, o hábito, de deixar a associação dos procuradores elegerem, né, essa pessoa, e o presidente apenas chancela, né? Quer dizer, manda os 3 lá ou não? Isso, manda os 3, exatamente. E ele escolhe um dos 3? Geralmente o primeiro. Geralmente o primeiro. Mas ele pode escolher o segundo ou o terceiro? Na verdade, ele pode não escolher nenhum dos 3. Nenhum dos 3? Porque nós temos que ter em mente que é uma associação, uma entidade privada. Estou entendendo. Né? Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes, assim que assumiu, fez uma crítica a esse modo de escolha. Houve alguma polêmica, mas ele está correto na avaliação, constitucionalmente dizendo. O presidente não está vinculado a esses nomes escolhidos pela Associação dos Procuradores. Entendo. Quer dizer, é uma liberalidade dele. É uma liberalidade. É ser simpático com a instituição, querendo dizer que lhe dá mais autonomia. Sei. E de uma maneira mais democrática, já visto que o pessoal se organizou e escolheu o A e não o B. O senso de democracia é uma coisa meio subjetiva, né? Porque nós sabemos que quando uma instituição privada também se organiza, há outras forças, né, dentro dessas associações. E que a gente não vai entrar no mérito aqui. Mas não há como avaliar de verdade as condições dessa campanha, as condições dessa escolha. Né? Isso acontece nos estados também? Acontece. No Procurador-Geral do Estado? Acontece também nos estados. Só que no caso do estado é institucionalizado. Há uma votação, né, que de verdade os promotores e os procuradores participam e o governador tem a possibilidade de, numa lista tríplice, escolher quem será o chefe. Tem lei, então? Né? Sim. Tem lei estadual? Exato. Não tem lei federal, mas tem lei estadual? Tem. É claro que isso varia de estado para estado. No caso de São Paulo, claro. Tem uma lei. E aí o governador pode escolher o primeiro ou o segundo, tem que ser um dos 3. Isso, tem que ser um dos 3. Um dos 3. Não pode ser um outro qualquer, como você explicou agora em relação ao presidente da República. Não. Interessante. Interessante. Vamos continuar nossa conversa aqui um instantinho. Bom, tá aí. Aprendemos mais uma, né? Mais uma aula dada aí pelo professor para a gente. Procurador, então, Procurador-Geral da República, pode sofrer esse impeachment nos termos que ele explicou aí para a gente. Uma coisa ficou bastante clara, né? E eu espero que a gente possa ir acrescentando isso no nosso conhecimento. Ficou muito, muito, muito interessante. A Federação Nacional dos Jornalistas alega o seguinte, que há um assédio judicial e atentado à liberdade de imprensa no caso, vou explicar o caso. 5 profissionais somos nós, jornalistas. A gente fala esse profissional, há 5 jornalistas. Do jornal Gazeta do Povo Paraná, o seguinte, eles fizeram uma reportagem. Os juízes do Paraná não gostaram, porque a reportagem mostrava que os juízes estavam ganhando acima do teto. Aí o que aconteceu? Moveram 38 ações judiciais, os juízes, contra os jornalistas, em 38 lugares diferentes. A Federação pediu providências ao Ministério da Justiça, ao Conselho Nacional de Justiça,
porque os jornalistas publicaram essas reportagens feitas com base em dados públicos, mostrando o salário. Veja, ninguém brigou, não. Mostrando o salário de quanto um juiz ganha, quanto é que um membro do Ministério Público ganha. Quer dizer, nós como cidadãos, não estou falando como jornalista, está defendendo a classe, não. Nós, como cidadãos, temos o direito de saber o salário de todo mundo que recebe do Estado. Somos nós que pagamos. Quanto é que ganha o prefeito? Eu tenho o direito de saber. Quanto é que ganha o senador? Eu tenho o direito de saber. Né? Agora, eu tenho o direito de saber quanto ganha o juiz. Eu não estou dizendo que ele ganha muito ou pouco. Bom, mas parece que há um bom senso. A Associação dos Magistrados do Paraná afirmaram que os juízes passaram a ser constrangidos porque começaram a mover essa quantidade de ações. A Associação Paranaense do Ministério Público disse que as ações contra o jornal não é uma tentativa de ferir o direito de informação. Não é não. Não é não. É só uma intimidação. Ó, se vocês continuarem, a gente vai dobrar o número, tá certo? E mais, a Associação dos Magistrados Brasileiros fez críticas a esse comportamento dos juízes no Paraná. Uma empresa norte-americana decidiu ir contra a maré e está postando um telefone celular. Você vai, está aí. O número nem está aqui. Promete o seguinte, é uma maravilha o telefone. Ele desconecta as pessoas e cria um relacionamento mais civilizado com a vida digital. Porque você fica com um danado no bolso, ele fica gritando toda hora. Segundo a empresa Monon, o Runsible foi desenhado para parecer um relógio de bolso e não um celular. O grande diferencial do aparelho, que a empresa chama de anti-smartphone, é o fato dele ser silencioso, ou seja, não possui nenhum som ou alerta. Em um lado há uma tela de 7 centímetros. O outro é curvado e possui uma pequena abertura para a câmera. Mesmo sendo um pouco antiquado para os padrões atuais de celulares, o Runsible possui Wi-Fi, Bluetooth e 8 GB de armazenamento. Antes que a gente esqueça, aparecer um relógio pode ser usado para fazer ligações telefônicas também. Bom, nós já demos uma notícia não muito boa, dizendo que o Estado do Rio de Janeiro decretou calamidade pública há 50 dias da Olimpíada. Hoje, tem mais uma notícia não boa. A Rússia não vai competir nas provas de atletismo. Eu estou dizendo não vai, apesar de que eles ainda têm direito a um recurso. Mas até agora diz que não. Nessa sexta-feira, a Federação Russa foi punida por conta de doping generalizado, utilizado por esportistas russos. A Associação das Federações Internacionais de Atletismo decidiu manter a suspensão sobre todas as federações de atletismo de Moscou. Essa é a primeira vez que um país inteiro é banido por doping em uma das principais provas olímpicas. A Rússia é uma das maiores potências do atletismo mundial. Nas Olimpíadas de Londres, em 2012, o país conquistou 16 medalhas no atletismo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, com 28. O Império Russo começou a ruir em novembro de 2015. Nessa época, a Federação Internacional de Atletismo determinou a suspensão do país de competições por tempo indeterminado, após receber informações de um grande esquema de doping coordenado por treinadores e dirigentes. O esquema foi revelado pela ex-atleta Stepanova e o seu marido. O casal fez gravações de atletas russos admitindo o uso de substâncias proibidas. A lista conta com medalhistas e campeões olímpicos. Com o episódio, a Rússia tentou mostrar que estava se esforçando para combater o doping. Todavia, a desconfiança sobre a iniciativa foi crescendo na medida em que funcionários da Agência Mundial Antidoping foram revelando ameaças do serviço secreto russo. Além disso, as rechecagens de exames antidoping revelaram que o esquema estava presente há tempos no país. No entanto, atletas sem histórico de doping ainda podem receber autorizações especiais do Comitê Olímpico Internacional. Yelena Zimbaeva, bicampeã olímpica do salto vara, pretende recorrer da decisão da federação. Olha, agora há pouco a gente falou aí da decisão em relação ao estupro acontecido no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho nós temos uma reportagem e a gente vai detalhar essa história para você. É São João, o Nordeste é a Judéia e a Record é tradição. Basta olhar para o colorido
colorido das quadrilhas juninas para lembrar de um tecido que é a cara dessa época do ano, a chita, cheia de... Olha, o noticiário do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, divulgou que 30 pessoas tinham estuprado uma jovem no Rio de Janeiro. Agora a polícia está dizendo o seguinte: 7 homens foram indiciados por envolvimento no estupro coletivo de uma adolescente no Rio de Janeiro. 5 deles, segundo, isso é informação da polícia, 5 deles violentaram a jovem e 2 divulgaram um vídeo que jamais deveriam ter divulgado. Dos 4 que tiveram relações sexuais com a adolescente, 2 já estão presos. Raide Souza e Rafael Duarte Belo. O traficante Moisés de Lucena, o Canário, e o menor estão em liberdade. Sérgio Luiz da Silva, o da Russa, foi indiciado por estupro de vulnerável. E Michel Brasil e Marcelo Miranda pela divulgação das imagens. Eles também estão em liberdade. Mesmo com o inquérito concluído, a polícia não descarta a possibilidade de continuar as investigações para saber se houve envolvimento de outras pessoas. É um crime que chocou o Brasil e eu acho que serve até para a gente começar a pensar sobre o conceito de estupro e essa cultura do estupro. Em 2015, a cada 2 horas, uma mulher foi vítima de estupro no estado do Rio de Janeiro. Os números podem ser ainda maiores, porque, por medo e vergonha, muitas mulheres deixam de denunciar. É o que aponta um levantamento da Secretaria de Segurança do Rio. Em 11 anos de divulgação do dossiê, é a primeira vez que o assédio sexual e o comportamento agressivo dos homens nas ruas ou dentro dos transportes públicos, por exemplo, entram nas estatísticas. Isso porque, no ano passado, aqui no Rio, por dia, pelo menos 2 mulheres procuraram uma delegacia policial para registrar um desses crimes. 60% de toda a violência que a gente analisou no dossiê acontece dentro de casa. Olha, a Grã-Bretanha está de luto nesta sexta-feira por causa de uma deputada chamada de Jo Cox. Ela foi morta por um homem armado num bairro onde o voto lá distrital, como você sabe, onde ela morava. Esse ataque, inclusive, fez com que as pessoas não discutissem a coisa mais importante dos últimos tempos na Grã-Bretanha, que é eu não acho que não é um referendo, acho que é um plebiscito. É um plebiscito, né? No dia 23 de junho, onde o pessoal está discutindo se a Grã-Bretanha deve ou não ficar na União Europeia. O pessoal achou que isso era irrelevante diante de uma tragédia como essa da morte da deputada. Jo Cox era a favor da permanência britânica no bloco europeu. De acordo com testemunhas, ela foi baleada e esfaqueada por um homem que gritou Grã-Bretanha primeiro, um lema da ultradireita britânica favorável à saída do bloco europeu. Um homem de 52 anos foi preso próximo ao local e permanece sob custódia para ser interrogado pelos detetives. A polícia britânica diz que o extremismo de direita é a principal linha do inquérito. A morte acabou pausando a campanha sobre o referendo, já que todas foram suspensas por tempo indeterminado. Alguns analistas acreditam que a simpatia pela parlamentar e a sensibilização com o caso podem impulsionar a campanha pela permanência da Grã-Bretanha na União Europeia. Alguns dias atrás, o número de britânicos favoráveis à saída ultrapassou aqueles que são contra. Olha, a empresa, acho que é coreana, LG, ela está mudando um pouco o que a gente entende por televisão. Elas estão lançando um novo produto que é o seguinte: assistir televisão nunca vai ser a mesma coisa. Principalmente os mosquitos. Dá uma olhadinha. A empresa começou a vender uma televisão que consegue repelir dezenas de espécies de mosquitos. Com o aparelho, transmissores de malária, zika e dengue não vão mais incomodar os telespectadores. A ideia da empresa é diminuir casos dessas doenças em áreas com uma infraestrutura precária. Para isso, o televisor utiliza ondas ultrassônicas inaudíveis para os seres humanos, mas capazes de afastar os mosquitos. A tecnologia repelente continua funcionando com a TV desligada, mas a LG afirma que ela não se destina a substituir outros repelentes de mosquito. Você já imaginou ou não? Enquanto o aparelho, você liga a televisão, os mosquitos fogem.
Os inimigos aqui estão dizendo, é só botar a sua imagem que é a mesma coisa. Olha que sacanagem estão fazendo comigo. Aqui aparece na televisão, o mosquito foge. Mas a verdade é o seguinte, esse aparelho de televisão está sendo vendido na Índia. 2 modelos foram lançados e custam mais ou menos $700. Uma curiosidade, esse mesmo produto eles estão aplicando na máquina de lavar roupa. E outros equipamentos de cozinha eletroeletrônico. Vai fazer com que a mosquitada, né, fuja, não só da televisão, mas de outros equipamentos também. Isso em breve vai estar espalhado pelo mundo. Quem é que nunca levou uma bronquinha aí da mãe ou da avó em público? Eu já levei muitas. Pois até mesmo a rainha Elizabeth, de vez em quando, tem que dar uma, como é que a gente diz assim, tem que dar um chega pra lá, né? No netinho, na frente de todo mundo. Dá uma olhada aí. No fim de semana passado, a família real se reuniu para assistir à apresentação dos aviões da Força Aérea Real no Palácio de Buckingham. No momento de distração e descontração, o príncipe William se abaixou para brincar e mostrar os aviões para o filho George, de 2 anos. Como o príncipe demorou a se levantar, a rainha Elizabeth deu uma bronca em William, mandando que ele se levantasse. Bom neto que é, William, que aguarda a vez na fila para se obedeceu rapidamente. Mesmo sendo avó, quem vai ousar desobedecer a rainha, não é mesmo? Você viu que ela foi discreta, deu um toquinho nesse aí e disse assim, ó, levanta aí, meu. Bom, com essa bronca da vovó, a gente encerra aqui a nossa edição. Lembrando que amanhã às 9 da noite tem aqui o programa Talento. Tem no sábado, tem no domingo também, porque o jornal não tem no final de semana. Nós queremos agradecer a sua gentileza conosco, dizer que a nossa equipe toda volta de notícia volta na segunda-feira. E esperamos, obviamente, criar mais polêmica para que você possa entender melhor a realidade brasileira. Para encerrar, nós trouxemos aqui um músico da Suécia. É um cidadão que você vai ver agora aqui, ele está aqui, ó, chama-se Adam Evald. Dá uma olhada. I want to make an announcement. You're all invited to a show called Dancing Hard. A one-man show, one night only, this Sunday. Hope you can find the time to come, 'cause it would mean the world to me. In this act of honesty, I sing to you dearly the purest melody. Dancing heart, torn apart. Now I'm Um fenômeno que se reinventa e resiste ao tempo. Os musicais batem recordes nos Estados Unidos e começam a ganhar a cara nova no Brasil. Veja na reportagem que